Nós estamos aqui hoje para conversar. Conversar. Você já ouviu aquele ditado que é conversando que a gente se entende? Então, conversando a gente se entende, conversando a gente se conhece e conversando também a gente se abençoa. E hoje nós queremos conversar aqui com o nosso querido irmão e amigo Joselito Farias. Tudo bem contigo, Joselito? Tem muita coisa para conversar, não é? Vulgo Severino, né, parceiro? Severino, ninguém conhece quem é o Severino, mas o Joselito todo mundo conhece. Pois é, pastor, agora dia 15 de agosto, fazem 3 anos que eu saí de alta. Muitas pessoas não sabem o que o Joselito passou, uma boa parte sabe. Joselito nasceu de novo, né? Agora na pandemia, por conta do Covid. Mas antes de chegar no Covid, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o início da sua vida com Cristo. Eu era casado, eu tinha um filho só, que era o Lucas. Há mais ou menos 25 anos a gente aceitou a Jesus. O que me levou a ir à igreja foi o fato de ter um filho e o que é que eu ia apresentar para o meu filho em relação à religião, o que é que a gente ia aprender junto, porque eu também era novo nisso e eu queria apresentar um mundo diferente para o meu filho, né? Você sentia necessidade de apresentar, de entregar alguma coisa para o seu filho, é legal isso. E através de um casal, que eu tenho contato até hoje, eles mudaram para o meu hall, né, onde eu morava num apartamento, e foi o Marcos e a Eleni. A gente sofreu um acidente de carro e através desse acidente eles se aproximaram da gente, perceberam que a gente estava precisando de ajuda, né, conselhos, a gente estava sem rumo, né. Nesse acidente a minha esposa perdeu uma das visões e ela passava por várias cirurgias e a retina dela não colava, né. Nesse acidente, ela perdeu a visão de um dos olhos. Isso faz o quê? Mais ou menos uns 25 anos. E eles levaram vocês até a igreja, e na igreja vocês conheceram o Evangelho. Isso. E a família toda junta, né? Batizei o meu primeiro filho, depois veio o segundo, veio o terceiro. Foi um tempo, assim, para mim foi tudo muito, muito novo, muito lindo, sabe? Primeiro amor. Enfim, não que existe até hoje o primeiro amor, né? Continua. Claro, mas assim, foi um tempo, assim, inesquecível. A gente lembra, e como eu tenho contato com esse casal que tiveram muito cuidado comigo, eles compraram revistinha pra gente, eles ensinavam a gente, todo domingo à tarde, vamos lá, a gente ia pra casa dele, que morava um diferente pro outro, ele tinha todo o cuidado de apresentar a igreja pra gente. A gente não conhecia a igreja que existia já, a gente, né? Essa é uma coisa bem interessante, né? É uma coisa que incentiva a gente, que a gente pode estar tão perto de alguém que precisa e a gente pode entregar aquilo que a gente tem. O que a gente recebeu, a gente tem para entregar. Muito legal. Agora, depois disso, eu sei, a gente tem acompanhado, vocês tiveram na igreja o tempo todo, esses 25 anos, né, estão aí. Mas houve um momento em que você se sentiu chamado para fazer alguma coisa. Eu sei que vocês até agora estão fazendo isso, não é? Estão levando o Evangelho de uma forma particular. Queria que você falasse um pouquinho sobre o início desse Ministério de Trabalho Voluntário, de visitas a asilos, a orfanatos. Como é que isso aconteceu? Bom, nessa mesma época a gente sabia que existia um grupo na igreja, né? E eu fiquei super interessado, porque eu me envolvi muito com teatro. Quando era jovem, né? E eu ver isso dentro da igreja, para mim, foi uma coisa nova. E o que mais me tocou é que era uma coisa que, sabe, você visitar asilo, visitar orfanato, apresentar em outras igrejas. Eu fiquei, que coisa linda, que trabalho bonito. E a gente começou a fazer esse trabalho junto com uma turma. E o nome do grupo é Grupo Cia Elohim de Teatro. Existe até hoje eu sou o líder. Esse grupo existe há mais de 30 anos e a gente continua com o mesmo trabalho. A gente faz visita em hospitais, asilos. Por que levar para as pessoas do lado de fora? Por que ir num asilo e no orfanato? O que é que chamou a atenção mais claramente sobre isso? Eu aprendi com o pastor Renato, praticar o ID,
né? Olha! O pastor Renato sempre foi um exemplo para mim em relação a isso. O cuidado dele com as pessoas, de orar por elas. E nessas visitas que a gente faz, a gente sempre tem o cuidado de relatar às pessoas o que eu vivi, né? Ide por todo mundo e pegar o evangelho, amai-vos aos outros como eu vos amei. E isso eu aprendi, né? Eu acho que isso é a grande força em relação a chegar às outras pessoas, né? Aham, amém. E aqueles que estão isolados, né, como no caso dos idosos, das crianças, estão isolados, realmente é um chamado muito forte. E está indo àquele que realmente precisa, né? Então, mas assim, a gente vai gastar um tempo aqui contando a história dessa sua, né, desse seu nascer de novo, né? Você nunca tinha tido um problema sério de saúde antes, que eu saiba, né? Você foi conhecer o hospital para conhecer mesmo, passou por todos os departamentos. Quantos dias foi que você Foram teve? 106 dias internado. 106 internados, e desses quanto em UTI? 106 internados e 53 dias entubado. Entubado. Na UTI, Eu em entrei coma na induzido? UTI, isso, eu entrei na UTI, logo em seguida eu já fui entubado. E aí... O que você contaria para a gente, né? Assim, uns 2, 3 pontos, momentos, talvez, daqueles que você lembra, porque eu sei que deve ter muita coisa, muito momento que você passou lá que você não tem registro, né? Mas do que você se lembra, desde que você chegou, desde que você foi internado, você tinha noção do que estava acontecendo, do que ia acontecer? Pastora, quando eu fui entubado, ocorreu uma coisa muito, assim... Eu vim descobrir isso depois que eu estava na igreja, que uma irmã chegou para mim e falou assim: Joselito, me tira uma dúvida. Às vezes eu estava na minha casa, às vezes eu estava aqui na igreja, às vezes eu estava fazendo um trabalho, sei lá, e Deus tocava no meu coração, vai orar por ele agora. E eu fiquei, irmã, mas como assim? Eu sentia que você estava precisando de oração. E realmente eu estava precisando. Existia muita guerra espiritual. Eu tinha muito pesadelo, coisas assim horríveis. Tá, quando você fala desses pesadelos, foi no momento que você estava... Entubado. Entubado e em coma, digamos assim, né? Mas você tinha pesadelos? Muitos pesadelos. Você lembra deles? Muito. Praticamente, acho que 70%. Pesadelos fortes, assim, que... Sabe aquele pesadelo que você quer acordar? E cada vez que eu sentia aquele pesadelo, eu me apegava a Deus. Eu falava: Deus, não me deixa aí. Então a tua consciência de quem você era e a quem você pertencia nunca te abandonou? Não. Mesmo nesse período todo de intubação, você estava ali? Pastora, eu acredito que as pessoas nessa hora, eu não sei explicar assim, era tão ruim os pesadelos que eu acho que as pessoas se entregavam. E eu me apegava a Deus. Eu quero ver meus filhos formados, eu quero ver meus filhos casarem, eu quero praticar o teu evangelho, eu quero praticar o ID, eu tenho o meu ministério que eu nunca esqueci. Tá, eu nunca passei por essa situação. Quando você fala pesadelos, é alguma coisa muito diferente do que normalmente, porque às vezes a gente tem um pesadelo, né? Era alguma coisa muito marcante, muito diferente. Por exemplo, pastora, um dos pesadelos é que eu estava numa sala de cirurgia, onde ele ia me abrir, tirar os meus órgãos e vender. Outro pesadelo, pastora, eu estava em um quarto onde tinha um casal que eu precisava daquele oxigênio para respirar, e eles estavam lá almoçando, comendo, e eles não me viam. E eu desesperado, pedindo, e eles... Era como se eu não existisse ali. Outro pesadelo, é muito pesadelo. Um deles é tão forte, pastora, que eu acho que foi no momento que eu estudei. Nesse dia, os hospitais tinham sido invadidos por anjos e demônios. E eu estava num lugar que eu escutava tudo. E o anjo chegou para mim e falou assim: daqui a pouco a gente volta. A gente vai visitar os quartos, todos os quartos, e a gente vai voltar aqui. Ou vai ser para você viver, ou para morrer. E o anjo não era um anjo, o demônio não era um demônio feio, nem era um anjo lindo, maravilhoso. E aí nesse pesadelo, eu escutava as pessoas gritando, porque alguém morreu ou porque ficou curada.
E eu lembro que eu estava deitado, pastora, e existia 6, eu já falei isso para um monte de gente, 6, esqueci o nome, estacas no meu corpo. E aí apareceu o demônio, e ele falava assim, vamos tirar as estacas. E ele puxava uma, puxava a outra, e daqui a pouco ele falava, eu não consigo tirar mais, você vai morrer, você vai morrer. E eu, meu Deus, não, eu não quero. Aí eu ficava orando, aí chegou o anjo. Falou assim, por que está acontecendo? Ele não está suportando, ele vai morrer. E o anjo não, o anjo falou assim, ele vai sobreviver. Eu acredito que eu acordei nessa hora. Você interpretou isso sempre como pesadelos ou em algum momento você sentiu que era alguma coisa do mundo espiritual, uma visão realmente? Então, depois que a Marli fez essa pergunta para mim, Joselito, o que você sentia? Porque eu sentia vontade de orar para você. Eu sentia orar de madrugada por você. Às vezes eu sentia muito essa vontade. E eu sentia, Deus tocava no meu coração que você estava precisando. Então eu acho que era muita guerra espiritual. Que alguma parte do que você estava vivendo ali realmente era uma vivência espiritual, não apenas um pesadelo normal, né? Entendo. Não era normal, aquilo não era normal. Muita gente orou pelo Joselito, não tenho dúvida disso, a igreja inteira, todo mundo clamando, mas algumas pessoas têm esse ministério realmente de oração e com certeza estiveram ali intercedendo de uma forma muito específica, muito especial pela sua vida. Pois é. E aí, conta pra gente um pouco mais, esses mais de 100 dias internado, 50 aí... 106 dias internado, 53 entubado. 53 entubado ali naquela UTI. Em que momento você, depois que você foi entubado, você teve consciência do que tinha passado? Pastora, quando eu estubei, que eu fui para o quarto, eu já tive alta, eu fui para o quarto, e lá eu percebi um dia que estava muita entrada de médico saindo, vai ser hoje, eu falava, o que é que está acontecendo? O que é que... eu estou morrendo, sei lá. Aí um médico chegou para mim e falou assim, quantos dias você acha que você está aqui no hospital? Aí eu falei, 2 dias. Uau. Ele, não, você não está aqui há 2 dias. Olha para o seu corpo. Quando eu olhei para o meu braço, pastora, essa pele aqui, ela fazia isso. Aí eu comecei a olhar para o meu corpo, eu falei, meu Deus, eu não... Sabe, eu fiquei impactado com o que eu estava vendo. Foi que caiu a ficha que eu tinha estubado com 53 dias, que eu tinha perdido 33 quilos. É impressionante. A gente te viu, né? A gente sabe o que é isso. E esse momento, então, você teve noção realmente do que tinha acontecido. Depois de todos esses 100 e poucos dias, você foi ter noção do que tinha acontecido. E a cabeça, como é que ficou? Então, outra pergunta importante. Quando os médicos falaram que eu ia estubar e tal, eles não sabiam o que esperava de mim. Olha, a gente não sabe o que vai acontecer. Se ele vai lembrar, se ele não vai lembrar, se ele vai vegetar, se ele vai... Ninguém sabia. Eu não conseguia pegar uma caneta, pastora. Eu ficava deitado o tempo inteiro assim, ó. Eu mexia a cabeça e você... Imagina você precisar usar fralda, que eu nunca dependi de ninguém. E você vê aqueles enfermeiros virem trocar suas fraldas, dar banho em você, limpar você. Sabe, foi muito triste para mim essa situação. Né? O período com os pesadelos foi terrível, mas o depois a realidade, de certa forma, foi mais dura que os pesadelos, não é? Com certeza. Mas em nenhum mesmo, eu acho interessante você contar que mesmo no meio dos seus pesadelos você estava orando, você estava clamando e confiando que Deus estava cuidando de você. Pastora, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu vejo os detalhes, sabe? Assim, na hora que eu sentia que eu ia morrer, eu me apegava com Deus. E depois que você foi estubado e teve consciência e se viu, e aí? A tua confiança continuou? Pastora, quando eu estubei, que eu me vi naquela situação, a minha esposa, meus filhos, o tempo inteiro comigo. Porque quando eu estava entubado, pastora, eu não sabia de nada. Eu podia morrer. Mas quando eu estubei, que eu via minha esposa, meus filhos, sabe? Cuidando de mim,
o tempo inteiro. Sabe, eu vi o cuidado de Deus assim sobre a minha vida. Aquele louvor, tá chorando por quê? Era o que eu mais escutava no hospital, né? E foi assim, eu não tenho palavras para dizer o que me fez voltar assim tão rápido, sabe? E com tanta sede, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a exercer a minha função, meu ministério. Eu clamava por isso. Você continuou, portanto, a confiar que Deus tinha um propósito. Você passou por aquilo, mas que não era o fim. Você tinha um propósito de estar passando por tudo aquilo. E assim, pastora, eu não sou melhor do que ninguém, né? O Covid, ele levou muitas pessoas, né? A gente boa. Eu não tenho resposta para tudo, nem quero ter, né? Mas eu acho que Deus olhou assim e falou assim, tem mais alguma coisa para fazer, né? Foi o que a senhora mencionou naquele vídeo. Joselito teve alta, né? E a senhora também contou que Deus tinha alguma coisa para mim ainda. E eu creio que Ele tem muita coisa para viver. Depois que você foi estubado e tomou consciência da situação, quanto tempo ainda de hospital? Quase 2 meses. Ainda ficou mais quase 2 meses ali, naquele primeira recuperação e muito tratamento sofrido. Ainda. Como a senhora falou, foi muito... Eu caí na real ali. O que aconteceu comigo, veio depender das pessoas, né? É a parte difícil, né? Eu comecei a sofrer ali. E aí, 2 meses, alta, eu me lembro, a gente ficou muito feliz, foi no meio do culto aqui que a gente recebeu a notícia que você estava de alta, para uma igreja que tinha batalhado em oração todo esse tempo, às vezes acreditando, às vezes pensando, Deus, será que é, será que não é? Naquele momento foi uma vitória para todo mundo, com certeza. Obrigada, Senhor. Aleluia. Oh, glória! Lucas veio sussurrar aqui no meu ouvido. O Joselito está de alta. Nosso coração se enche de gratidão a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor vai completar essa obra. O Senhor não pretendia levar esse Teu servo ainda, e o Senhor ainda vai usá-lo e glorificar o Teu nome no seu testemunho. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, com alegria no coração. Aleluia. Mas para você foi o início de uma outra etapa. E essa etapa, como é que foi? Porque você chegou e tinha tudo para fazer, né? Tinha que recuperar muita coisa. Pastora, eu peguei forças que eu não sabia que eu tinha. Sabe, eu olhava a minha família o tempo inteiro comigo, sofrendo comigo, eu falei, eu tenho que reagir. E quando eu voltei para casa, que eu olhei para o meu quarto, que tinha uma cama de hospital, sabe? E tinha o meu sofá ali. Uau. E eu ficava deitado o tempo inteiro. Eu falei, não, eu tenho que reagir. E o meu filho mais velho, ele me pegou um dia para me levar para o quarto, e ele, sem querer, ele se desligou e foi que eu comecei a sentir as minhas pernas. Eu falei, gente, peraí, eu senti as minhas pernas. E aí eu comecei a reagir. E eu fiquei bem de uma hora para outra. Eu fui melhorando constantemente, dia após dia. Amém. E aí o trabalho, né, foi melhorando, mas houve bastante trabalho. Fisioterapia. Exercício, recuperar. O que é que você tem para dizer por quem está precisando se recuperar? Onde que você encontrou essa energia, essa força? Porque não é fácil, eu sei. Eu conheço a situação. Pastora, eu tive uma nova chance. Eu tive uma nova chance. Deus, Ele olhou e falou assim, olha, eu vou te dar mais uma chance. E eu me apeguei a ela com todas as forças. Com todas as forças, com tudo, com toda a minha vontade. Sabe? Mas o que contou muito, pastora, foi a minha família. Sabe? O tempo inteiro, quando eu tive alta, eu pedia para o meu filho me abraçar, a minha esposa me abraçar, sabe? E uma coisa que eu nunca esqueço, a gente quando se reúne, a gente se reúne para almoçar,
E quando eu me reunia na minha sala, que eu ficava num sofá e via eles comendo lá na mesa, falava, eu vou estar ali de novo, eu vou sentar ali de novo com minha família. Ainda vai chegar a minha vez de novo. Demorei acho que dois meses mais ou menos para voltar a vir à igreja. Mas assim, o que foi fundamental para mim foi a minha comunidade. Foi fundamental o cuidado da minha comunidade, o cuidado dos meus pastores, o cuidado... Era tanta oração, pastora, era tanta gente orando por mim, o mundo inteiro. Sabe que, assim, eu até perguntava, meu Deus, eu não sabia que eu era tão querido. Pois é, descobriu, né? E agora, assim, eu sei que a gente podia conversar sobre muitos detalhes, mas tudo isso passado, recuperado, você já falou até um pouco sobre isso, mas por que você acha que você passou por isso tudo? O que é que Deus quis te dar, te ensinar ou te chamar? Não sei. Como é que você descreveria por que é que você passou por isso tudo? Pastor, a gente não tem resposta para tudo, mas eu creio com todas as minhas forças que eu tive essa chance, sabe, porque eu acho que praticar o ID, amar mais, perdoar mais, tudo isso conta, né? Dia 15 de agosto agora, né, esse mês eu completo 3 anos que eu tive alta, né? Que eu saí do hospital. 3 anos de novo nascimento. 3 anos de vida. Então, como eu creio que eu tive uma nova chance de falar do amor dele. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, tio, as pessoas te conhecem pelo seu testemunho. As pessoas falam assim, esse é o Joselito que teve Covid, sabe? Esse é aquela pessoa que eu vi o vídeo. Eu creio que eu sou Lázaro. Eu tive uma nova chance. Saiu da sepultura para glorificar o nome do Senhor. Eu creio que muitas pessoas apontam, olham para mim, onde eu moro. Esse é o Joselito que Deus curou, que Deus deu mais uma chance, né? Amém. É lindo. É lindo. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito nisso tudo, não tem dúvida nenhuma, né? Então, Joselito, mas a gente sabe que esse negócio de hospital não é de graça, né? Tem um custo. Você tinha atendimento, você tinha convênio, tinha seguro. Como é que vocês cobriram essa despesa? Deve ter sido uma despesa enorme. Pastora, foi mais um milagre. Eu estava no posto do Covid e aí o doutor Arthur foi me visitar e um amigo do doutor Arthur falou, olha, tem que tirar ele daqui hoje. Isso no hospital público? No hospital público. Porque vamos entubar ele hoje. Tem que tirar. Isso. Aí os meus filhos ligaram, conseguiram uma ambulância, alugaram uma ambulância e me levaram para o hospital. E lá nesse hospital eu fiquei 106 dias e 53 entubado na UTI. Essa dívida foi R$700 mil. Não. Pastora, quando eu acordei, que eu estubei, eu falava, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Vou vender carro, vou vender casa, vou vender tudo. Nem vendendo tudo dava. Não dava. Era surreal, não tinha como pagar aquilo. Qual foi o caminho aí de negociação? O caminho foi aquilo que eu falei para a senhora, eu não sabia que eu era tão querido, pastora. Era tanta gente fazendo doação. Pastora, todo dia eu tinha uma coisa para rifar. Eu fazia uma rifa hoje, no dia seguinte estava vendido, era violão, enfim. E essa dívida que era R$700 mil, com a negociação da doutora Cida Borg, que ela negociou com o hospital, essa dívida caiu para R$300 mil, ameaçando de colocar uma, que chamam dívida... A lei dos endividados? Isso, a lei do endividado. Tá. E essa dívida que era de 700 mil caiu para 300 mil. Desse 300 mil, 205 mil foi de doação. Uau! E desses 205 mil, eu só devo 10 mil. Está quitado, eu tenho uma carta que eu vou colocar no quadro. Não devo nada ao hospital nenhum. Vai registrar lá, né? Tirar uma foto e eu fiquei pôr na desesperado. internet. Fiquei desesperado. Eu ia vender carro, vender casa. E graças a Deus eu não precisei nada disso. Deus te supriu não só com amor e as orações do povo, mas o povo se sentiu participante financeiramente também da tua batalha. Pastora, Deus seja louvado. Pastora, outra coisa que eu não posso esquecer de falar. A minha casa, todo dia eu recebia compras. Era compra, era mantimento, era feira, tudo chegava assim, olha.
era muita coisa. Eu lembro que quando eu estudei, né, a carne estava muito cara. E um dia o Lucas falou: pai, o senhor não sabe o que teve hoje lá em casa. Bife contra filé, que fazia tempo que a gente não comia, que estava muito caro. Né? Então, assim, eu só tenho que agradecer, pastora. Eu não sabia que eu era tão querido, tão querido. E eu agradeço aos meus irmãos, aos meus amigos, a todos vocês que sabem o que eu passei. E minha família, ela foi abraçada de uma forma, só Deus. Para a gente terminar aqui nesse nosso tempo de conversa, né? Como eu falei no começo, aqui é para a gente se conhecer mais e também para a gente se abençoar um ou outro. Qual seria a palavra que você quer deixar para quem está vendo agora, para quem está acompanhando? O que é que você tem como mensagem para a pessoa que está ouvindo hoje? Talvez nem sabia do que você passou, né? Tanto da sua história de vida, como também da sua experiência ali no hospital. Olha, esse negócio de Covid foi longo. Aliás, eu estava pensando numa coisa. O que os médicos acharam da sua recuperação? Porque eu me lembro que a gente aqui ficava assim, os médicos acham que não passa, os médicos acham que não vai. O que os médicos acharam da sua recuperação? Pastora, o Covid era uma coisa nova, né? Os médicos, muito de nós estava sendo testado ali. Era cobaia? É cobaia. Eu me sentia, muitas vezes, eles iam no quarto e falavam assim, vamos testar assim, vamos fazer assado. E um dia eu estava no meu quarto, no hospital, um médico chegou e falou assim, não, eu não acredito, é o seu Severino. Chamou um palavrão e falou assim, eu não acredito que é você. Por muitas vezes, por muito pouco, muitas pessoas morreram. E você ainda está aqui. Foi uma surpresa para eles. Muitas pessoas iam no meu quarto para ver se eu estava vivo. Né? Eu creio, pastora, que para a minha recuperação, o que foi fundamental para as pessoas enxergarem, foi a família. Né? A minha esposa, meus 3 filhos, foram fundamental na minha cura. Sabe? Eles abraçaram a minha causa, eles sofreram comigo. Eu costumo falar para minha esposa assim, até que a morte nos separe. Foi esse juramento que a gente fez lá atrás. E a minha esposa, ela cumpriu com esse juramento. Eu não morri, eu estou vivo. Então, a outra coisa que eu tinha em mente de pedir para você é de agora, para a gente terminar mesmo, você dizer para o povo que está nos vendo, que está assistindo você, por que é que valeu a pena? Valeu a pena por muitas coisas. Nesse período que eu fiquei doente, eu aprendi muita coisa. Por exemplo, não levar tudo a ferro e fogo, perdoar mais, abraçar mais. Sabe, as pessoas, elas, por muito pouco, elas jogam a toalha, por muito pouco quer desistir, por muito pouco se entrega a uma depressão, se entrega a alguma enfermidade que acha que, meu Deus, tal. Lute, seja forte. Eu sou a prova viva de um milagre, né? Como muita gente aqui na nossa igreja, pastora, viveu um milagre, né? Para Deus nada é impossível, nada. Um pinguinho de fé que você tem, ela move montanhas. A prova disso sou eu, né? Passar por tudo que eu passei, e vocês sabem disso, vocês acompanharam isso, vocês foram fundamental. Deus me deu mais uma oportunidade de vida porque as orações de vocês chegaram ao trono. Amém. Né? Amém. Eu creio nisso. É verdade. É verdade. Então, gente, é muito bom a gente conhecer um pouquinho mais, né, dessa experiência. É uma experiência que com certeza vai fazer diferença, não só na vida do Joselito, da família ou desta comunidade, mas de todas as pessoas que cruzarem com ele e ficarem sabendo de alguma forma que o propósito de Deus foi maior na vida dele, foi maior. E o propósito de Deus sempre é maior na nossa vida. Que Deus possa abençoar você que está aqui acompanhando a gente, que gastou tempo ouvindo a nossa conversa aqui, e que você possa também ter experiências marcantes com esse nosso Senhor maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo.
Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Joselito. Amém, pastor. E que essa nossa conversa possa alcançar vidas para o Senhor Jesus, que afinal de contas, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Até a próxima.